verdade, eu me sinto como se já fosse tricolor antes do Fluminense, antes de mim mesmo. E até, se me permitem o exagero, eu era tricolor antes de Cristo. Sou tricolor de coração. Nós somos tricolores de coração, nós. Sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina. Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor. A marcha tricolor, eu me emociono demais. Salve o querido pavilhão. Né? O verde da esperança e o vermelho do vigor. A paz, a esperança e o vigor. Unido e forte pelo esporte. Eu sou a tricolor. A genialidade do Lamartine, Pavo, que caprichou, menino do Fluminense, é maneiríssimo. Ele foi fundado por um gringo chamado Oscar Cox, que foi o nosso primeiro presidente. Quando voltou da Suíça, trouxe 2 bolas e trouxe um uniforme curioso, que foi o primeiro uniforme do Fluminense. Não era tricolor, era bicolor. E esses jogadores, eles jogavam com amor. Havia sempre um respeito. E desse respeito que nasceu uma grande tradição. Essa que é a grande força do Fluminense. É a tradição que o Fluminense tem. Não resisto à tentação de fazer a apologia do campo pequeno. Antes de mais nada, é lírico, pépido, íntimo, como um quintal suburbano. Insisto, amigos, a distância desumaniza os fatos. Retira das criaturas todo o seu conteúdo poético e dramático. Já no campo pequeno, todos os caminhos estão abertos para a emoção direta e integral. Em Álvaro Chaves, nós sentimos que o morro, o céu, o horizonte, os cheiros rompem, invadem, assaltam. Em Laranjeiras, o verde é taxativo, insofismável, frenético. Esse campo tem um charme extraordinário. É o estádio mais charmoso do Rio de Janeiro. Minha vida começou ali, naqueles degraus ali, segurando a mão de um tio, com medo de me perder. E, ao mesmo tempo, me encontrando. Esse clube aqui marcou a minha vida. Marcou muito. Até as Laranjeiras são maravilhosas. A gente está aqui num cenário estupendo, uma coisa, céu aberto, palmeiras maravilhosas. E especificamente, no caso da torcida do Fluminense, o espetáculo, não vou negar, eu acho que é sempre o mais bonito. O vermelho do sangue, da vibração, o branco da paz, da energia e o verde da esperança, que para nós é como eu faço nos jogos que vou, inclusive nesta tarde, assistir. Torcendo com o meu talismã. Não deixo de pensar e sentir o Fluminense todos os dias, entendeu? Então teria que falar de cada segundo, cada minuto do que é ser tricolor. Assim como o amor ao Fluminense transcende a paixão pelo futebol, geograficamente também o Fluminense foi além das Laranjeiras. Veio a Baixada Fluminense, nós estamos aqui no centro de treinamento de Xerém. André, aqui se escreve o futuro do Fluminense? Com toda certeza. O futuro do Fluminense está na garotada nova, que está iniciando aqui desde 9 anos até ingressar no time de profissional do Fluminense.
Tem 6 campos. Esse campo, que é o nosso campo onde a gente joga também as partidas de amadores, ele tem as mesmas dimensões que o Maracanã. Ok, Davi. Pô, presta atenção, hein? Tudo bom, beleza? Gilson Gênio. Tem uma lenda, diz que é mentira, hein? Mas que o Gilson passou debaixo das pernas ele, não foi a bola, não. Ele passou debaixo das pernas do Abel. Que o Abel era grande assim que nem eu. Pô, dá pra passar debaixo das pernas? Não, foi, eu não passei. Foi uma bola lançada no fundo do campo e o Abel, por ser grandão, né? Ele chegou primeiro do que eu e ficou protegendo a bola. E eu não conseguia ver a bola por causa do tamanho dele. Então eu me abaixei e consegui dar um toque na bola e sair pelo lado. Mas quem viu do alto achou que eu passei por baixo, né? E ficou... O Fluminense, ele é um dos precursores do voleibol nacional. Na minha trajetória dentro do Fluminense, nós tivemos muitos troféus e me dá maior orgulho poder entrar naquela sala maravilhosa de troféus e observar que a gente teve uma participação nessa história tão gloriosa desse tricolor tão maravilhoso. No waterpolo foram tantas as vitórias e a superação tão grande, porque nós ganhávamos sempre. Gostávamos de mostrar a nossa carteira. Eu sou sócio-atleta do Fluminense. Todos queriam ser sócios do melhor. Quem olha para o nosso passado, quem examina a nossa história, tem de chegar honestamente a uma conclusão fatal. O Fluminense deve ser o primeiro em tudo, e particularmente no futebol. Por que o futebol é tão amado? O que procuramos nos clássicos e nas peladas é a poesia. Se vamos a um jogo de peteca, bola de gude, cuspe à distância, é na esperança ainda da poesia. No caso do Fluminense, então, esse metabolismo, essa loucura, vamos dizer assim, exagerada, ganhou tons especiais por causa do histórico do clube, dele ter sido pioneiro no Rio de Janeiro. A família começou com o tio Marcos. Foi considerado o principal goleiro do Brasil. Creio não errar afirmando que Marcos Carneiro de Mendonça foi o maior goleiro do mundo. Marcos Mendonça, o cérebro fetia roxa. Aqui eu cantava com os outros garotos. Marcos Mendonça, fetia roxa. O estádio cheio. No fim de 10 minutos, o juiz marcou um pênalti que ninguém viu. Esse pênalti ficou famoso. E um back do Flamengo, que o maior chute da cidade, foi tirar. Tirou a primeira vez, Marco defendeu. Tirou a segunda vez, Marco defendeu. O meu herói podia ter sido um Rui Barbosa, e foi o Marcos de Mendonça. Aí um outro jogador do Flamengo encheu o pé. Marcos agarrou para sempre. Enquanto a guerra povoava a Europa dos mortos em flor, Marcos de Mendonça enchia minha infância. E o Prego foi um atleta latino, sem dúvida, campeão de 9 modalidades de esporte. Foi, sem dúvida nenhuma, um atleta do mundo. E um dia ele foi campeão de mar e terra, em 1928. Ele nadou do Leblon ao Leme, tinha um Costa esperando. Ele saiu dali e veio jogar quase 5 horas de futebol para ser campeão do torneio aqui, no início aqui. Oi, como vai? Tudo bom? Era carteirinha preta de couro, né, Beto? Tava dizendo que não tinha essas modernidades no meu tempo. Era carteirinha preta de couro, né? Carteirinha preta de couro que abria assim. Eu tenho ainda. Esse aqui era o barbeiro. Tinha um velhinho que era um barbeiro sensacional. E eu, assim, adolescente, começando a ter barba, achava o máximo em fazer a barba. Assim. E ele contava histórias de que fez a barba do Castilho, fez a barba de não sei quem lá. Primeiro ídolo que era garoto é o goleiro Castilho, né? Que era um goleiraço. Quebrou um dedo, botou a mão na luva, naquela época não usava a luva. Ele usou a luva para poder agarrar a bola. Jogou e perdeu o dedo. Pintoso, defendia pênaltis. Talvez porque eu fosse goleiro, como eu jogava muito mal de garoto,
Só dava para jogar de goleiro. Com a minha estupenda altura, então você imagina que goleiro que era, né? O Castilho era o meu anjo da guarda. Tem que abrir mão de várias coisas, assim, que pra todo mundo é muito importante. No final de tudo vem a recompensa, né? Na hora da competição, quando você consegue aquele resultado, você fala, pô, valeu a pena. Eu sou terrivelmente apaixonado pelo Fluminense. Nunca fui outra coisa. Eu disse pra minha mulher, eu vou fugir e vou pro jogo. Ela falou, você tá maluco? No dia do teu casamento. Mas eu saí pela porta dos fundos durante a festa. Meu sogro nunca me perdoou isso. E fui ver o jogo do Fluminense. O Nelson Rodrigues escreveu uma crônica no dia seguinte. Eu tenho até hoje essa crônica. Dizendo que isso aqui é um verdadeiro tricolor. Deixou a mulher no altar e foi ver o Fluminense. A senhora ainda frequenta do jeito que a senhora sempre... Continuo, não saio nunca daqui e todos os dias vem marcar ponto. Somos unidas em todos os sentidos. Ninguém aqui tem solidão, ninguém tem depressão, porque o clube nos permite viver bem. Em julho de 1952, recebemos da geração fundadora do Fluminense uma mensagem dirigida à Juventude Tricolor de 2002. Cumprimos a nossa missão. A Juventude Tricolor de 2002 está ao nosso lado, participando da sessão solene do Conselho Deliberativo, comemorativa do centenário, ouvindo a leitura desta nova mensagem dirigida aos jovens tricolores de 2052. E recebendo a missão de transmiti-la nas comemorações do Sesc Centenário. O Fluminense nasceu com a vocação da vitória e assim permanecerá por toda a eternidade. 21 de julho de 2002. Eu ia de manhã e de tarde pro parquinho, cuidava das crianças. Ah, não pode deixar a tia Zuleika tomar conta. Ah, como é que eu podia tomar conta de tanta criança, meu Deus? Eles desfilaram com uma gracinha, muito bonitinhos, todos com a camisa do Fluminense, cada um com seu esporte, um com a bola, outro com basquete. No estádio do Fluminense Futebol Clube, presente o presidente da República, altas autoridades e numeroso público, tiveram início os tradicionais festejos que coincidem com a entrada da primavera. No dia em que a criatura humana perder a capacidade de admirar, cairá de quatro para sempre. E o mal de todos nós, a nossa crise, a nossa doença, é o seguinte: admiramos pouco, admiramos de menos. O jornalista Mário Filho fez realizar no Fluminense o desfile inaugural dos Jogos Infantis. Se o nosso espanto correspondesse às solicitações do nosso tempo, a cidade estaria estupefata diante dos Jogos Infantis. Eram 16 mil, que nos dias subsequentes iriam disputar todas as modalidades esportivas, inclusive a inefável bola de gude. E o clube tricolor tem sido o seu campeão em todas as vezes que dele participou. Eu agradeço a Deus a vida que tive, a bênção de ser fluminense, porque eu acho que quem nasce fluminense é abençoado. Beleza. É, muito. É uma graça, não é? Por aqui. Aqui é meu Fluminense. Essa camisa só, isso aqui é maravilha. Nós tínhamos uma equipe de tênis muito forte. Jogava com o Ronald Vaz Moreira, que foi o maior tenista que eu vi jogar, fera. Sou tricolor desde garotinho. E o Fluminense, pra mim, é a minha vida. O Fluminense, na minha vida, foi importantíssimo. Eu recebi a maior homenagem que o Fluminense poderia me prestar. Imortalizou meu nome na sessão que eu ajudei a criar, com uma placa comemorativa da minha participação no tênis do Fluminense. O que mais me engrandece aqui dentro do Fluminense é o círculo de amizade que eu criei, que eu vivi. Um ambiente sadio, agradável. Eu era
era Flamengo e virei Fluminense. Sou tricolor da Gema. Você é Vasco, tem que ser Vasco, não sei o que. Porque esse vascaíno, ele tá querendo uma companhia, tá precisando de outro vascaíno no prédio, né? Todo mundo era Fluminense, os meus amigos, colegas, todos aqui. Lá em casa tem uma regra fundamental, a opção, né? Ou se é Fluminense ou se come, tá certo? E, portanto, todos com muita inteligência viraram tricolores. Toda vez que o Vasco perdia, ele me tomava as pipas, batia em mim, me tirava as bolinhas de gude. E ninguém me defendia, todo mundo viu apanhar na praia. Pô, ele me jogava na água lá, toda vez que o Vasco perdia era um horror. Até que um dia que o Vasco começou a ganhar, ele começou a me bater também. Então, ele queria um pele, né? O cara falou, Ivan, pô, se você fosse Fluminense, ele não te encostava o dedo. Então, com a maior sem cerimônia, virei casaca. E aí cheguei, teve um campeonato de botão, falei, ó, sou do Cers, sou tricolor. Quer dizer, é uma questão familiar, cultural, absolutamente espetacular. Fizeram uma festa, deixaram ganhar o campeonato. Putão, me carregaram no prédio, eu morava no 11º, o campeonato era no 3º, me carregaram pela escada, uma festa. Me carregaram no ombro, campeão, tricolor. Que o Fluminense, em 1911, briga e funda o futebol do Flamengo. Ah, o primeiro clássico. O Flamengo fez de tudo para ganhar este primeiro jogo. Parece que na partida o futebol era um detalhe irrelevante ou mesmo nulo. Os dois times davam a sensação de que jogavam de navalha na liga. Nunca se vira em campo de futebol ferocidade tamanha. É julgado, portanto, com o time do Flamengo sendo amplamente favorito. E o Fluminense venceu. Não sei o que era mais formidável, se a euforia tricolor, se o silêncio rubro-negro. Flamengo e Fluminense são os irmãos Karamazov do futebol. Se o Flamengo tivesse ganho, a rivalidade morreria ali, de estalo. Mas a vitória tricolor gravou-se na carne e na alma flamengas. E sempre que os dois se encontram, é como se o fizessem pela primeira vez. Fluminense e Flamengo fazem, aliás, o clássico de maior glamour do futebol brasileiro. Agora o gol do tricolor, que eu narrei, que mais marcou. Aí, Ailton, bateu. Foi, sem dúvida alguma, aquele de barriga de um cara que está aqui comandando um treinamento. Bateu, gol! Renato Gaúcho. As pessoas não me reconheceram. Eu virei um animal ali. Acabou aparecendo uma barriga que deu um título que hoje eu vi que também foi muito importante para a história do Fluminense. 2-1, 2-2, bastava o empate pro Flamengo. Faltando 15 minutos de jogo, eu ajoelhei. E assisti o resto do jogo ajoelhado. Aí, aos 42 ou 43? 42, 43, segundo tempo. Saiu aquele gol de barriga, quando ninguém mais acreditava, até pela reação que o Flamengo teve. Eles cantando já é campeão. Já é campeão, nós tínhamos 2 jogadores expulsos. Mas aí o papai lá do céu nos abençoou, aí fez aquela bonita jogada, chutou. Essa barriguinha, a bola bateu, entrou, quer dizer, na hora você tentou tocar na bola, não estava tentando botar a barriga, se batesse o pinto, ia de pinto. Ia de qualquer jeito, é importante que a bola entrou, até porque no reflexo eu tirei o braço para a bola não pegar no braço. Se pegasse no braço seria falta. Então eu tirei o braço sem querer, endureceu a barriga, pegou na barriga, entrou, mas podia ter sido de joelho, de canela, de pinto. Nossa. É importante que depois de quase 10 anos aí o Fluminense conquistou esse título importante. Por um equívoco obtuso, por um engano funesto, por uma ilusão idiota, o homem acredita que é feio ter barriga. Na verdade, há uma relação sutil, mas indiscutível, entre a barriga e o êxito, entre a barriga e a glória. Em 1943, vim morar no Rio de Janeiro
e procurei o clube do meu coração, que era o Fluminense, aonde ingressei jogando basquetebol e mais tarde voleibol. Eu considero o Fluminense o maior clube do Brasil, né? Principalmente por ter ganho a Taça Olímpica. A Taça Olímpica é conhecida como o Prêmio Nobel do Esporte. Ela foi criada em 1906 pelo Barão Pierre de Coubertin, o mesmo que criou os Jogos Olímpicos da Era Moderna. O Fluminense é o único clube de futebol do mundo detentor da Taça Olímpica. Eu entrei para o clube em 1945. O Fluminense, nessa época, era o clube principal do Brasil. Era o clube de elite. Eu tinha fila para ser sócio do Fluminense. Nós temos um passado de glórias, não só no esporte, como também na parte administrativa. O Fluminense teve o primeiro estádio do Brasil, a primeira piscina do Brasil. O Fluminense liderou o movimento para criar o profissionalismo em 1933. Por isso, o Fluminense lidera todos os movimentos desportivos que têm acontecido nesse país. É o clube que tem mais títulos no nado sincronizado no Brasil, é o Fluminense. Então, só que eles espalham, não põem só no nado sincronizado. Então, eu sou dona de muitas aí. Olha, não é lindo esse microfone. Esse aqui é que sempre foi usado em locações de novela, de filme. I wonder who he can be. As multidões iam ao cinema assistir Dona Flor e seus dois maridos. E no Maracanã e nos estádios de futebol, outras multidões iam assistir a Máquina Tricolor. Minha primeira providência foi comprar flores tricolores para levar para a mulher do Rivelino, que eu não conhecia. Eu apertei a campainha, ela abriu a porta, eu disse: a senhora é Dona Maísa? Ela disse: sou, essas flores são suas. Mas quem é o senhor? Eu disse: eu sou presidente do Fluminense Futebol Clube do Rio de Janeiro e vim buscar a família para jogar no Fluminense. Ela disse: entre. Eu entrei. Em seguida, ela disse: o Roberto não está. Eu disse: ótimo, que eu quero primeiro seduzir a senhora. O Rio de Janeiro é uma beleza. O Rio de Janeiro tem mar. O Rio de Janeiro tem praia. O Rio de Janeiro tem Fluminense. A senhora vai adorar o Rio de Janeiro. Ela disse: topo. 15 minutos depois, chegou o Roberto Rivelino. Quando eu então digo a ele: Roberto Rivelino, você tem que ir jogar no Fluminense. Mas se não tivesse vindo jogar no Fluminense, acho que a sua carreira não teria sido a mesma coisa. Eu acredito que sim. Apesar que é interessante, Bial, eu sempre me identifiquei com o torcedor carioca. Mesmo na seleção brasileira, com o Corinthians, quando eu vinha jogar, acho que não sei pela maneira, pelo meu estilo de jogar, nós estávamos conversando atrás do futebol moleque, né, com responsabilidade. O que eu me encontrei aqui, o que eu me identifiquei também com o Fluminense, o momento que eu acho que foi importante, o momento difícil da minha vida, o Francisco Horta acreditou no Rivelino. A camisa que Roberto Rivelino envergou no dia que estreou no Fluminense Futebol Clube. Sábado de Carnaval. E certamente muita gente diria: mas o Fluminense enlouqueceu. Nunca ninguém jogou sábado de Carnaval. Não vai ninguém no Maracanã, ainda mais no Carnaval no Rio de Janeiro, contra o próprio Corinthians. Aí, de repente, lotou o Maracanã para ver o Rivelino jogar. Eu fui muito feliz. Fez 3 gols logo. Fiz 3 gols contra o
o Corinthians. E foi algo inesquecível, porque o Roberto Rivelino não era um jogador comum, não era um jogador qualquer. Ele era simplesmente um artista. Ele era o maior jogador de bola do país da bola. Mas era uma coisa natural até. O Paulo César, a maneira de jogar, ele fazia um movimento, eu sabia como é que ele queria a bola. Não sabe ficar olhando, falando, procurando alguém para passar. Era um time que realmente se dava muito bem em campo e dá prazer, né? O que fazia do time uma máquina, além disso, além dos talentos individuais? A coletividade. A coletividade. Nós tínhamos um... O Didi tinha uma certa maneira de trabalhar e dizer que meu time eu não gostava. Ele não gostava que o time dele desse chutão, entendeu? Não gostava que desse pontapé. Então era um time que treinava sempre, nós tínhamos que ter sempre a posse da bola. Acho que foi isso que nós fomos, junto com os talentos que nós tínhamos, nós fomos de personalidade e trouxemos essa coletividade, que foi dado esse time, esse apelido de máquina. Eu tive a possibilidade de voltar a jogar com um dos maiores jogadores do futebol brasileiro e mundial, que foi Roberto Rivelino, né? E era um clube também que eu tinha grandes amigos aqui dentro que sempre falavam bem da disciplina que tinha o clube, né? Um clube que, por exemplo, tinha muita seriedade, que foi um dos melhores momentos que eu passei na minha carreira. Estava eu assistindo um jogo no Parque dos Príncipes entre o Olympique de Marseille e o Olympique de Lyon, final da Copa da França, quando chega o presidente da República, Giscard d'Estaing. Eu estava com um paletó que tinha o emblema do Fluminense, escrito Brasil, e ele percebe e pergunta a mim como estava o presidente Geisel. E eu disse que ele ia bem. E em seguida ele me pergunta, e o Paulo César? Isto é uma coisa fantástica. Quer dizer, um dos maiores estadistas do mundo, imediatamente, quando viu a palavra Brasil, ligou o nome do presidente, porque tinha ido lá recentemente. Senão não se lembraria. E lembrou-se do craque Paulo César Caju, que tinha jogado na França 1 ano e meio e já estava, nesse momento, jogando no Fluminense. E o Paulo César, portanto, é outro monstro sagrado do futebol brasileiro. Eu adorava o Caju pelo que ele jogava e pela atitude, meu amigo pessoal, o temperamento, ele era abusado, folgado e sendo negro, a atitude que ele tinha, parecia um crioulo americano, era sensacional. Nós disputamos um segundo torneio de Paris, enfrentamos a seleção olímpica, né, que era formada por Edinho, na época, com o Vicente Júnior, Erivelto, o Paris Saint-Germain e a seleção da Europa, com Kiga, com Rosenbring, com Willy Bremer. Eu joguei uma barbaridade, até aquele dia que você dá tudo certo para você. Tanto é que o Jornal de Paris me elegeu no rei. Às vezes eu ia passar pro Gil, aí pegava a mão na bola, deixava o Domão na cara do gol. Mas eu não posso ser pro Gil. Sabe aquelas coisas que dá tudo? Aquele dia que você levanta, tudo que você fizer dá certo. E eu joguei contra um jogador, que eu joguei a Copa de 74, que era muito chato. Bill Bremer, que jogava na Escócia, não sei se você se lembra, do baixinho, irritante, dava pontapé, era terrível. E ele jogou esse jogo. Aí eu falei, eu tava naquele dia, o que eu fiz com ele? Sabe aquele dia, eu dava ele lá, metia a caneta nele, mas eu judiei muito dele. Se vingou de todas as formas. Judiei dele. Tanto é que depois ele escrevia carta pra mim. Pode dizer escrevia, o quê? Dizer que eu era maravilhoso, que eu era fantástico. Mas um negócio incrível, sabe? Gil, salve. Búfalo. Olha aí, Búfalo Gil. Olha, Te vejo na televisão. Tudo bem? Nos deu tanta alegria. Me deu muito bicho. Era Rivelino e Paulo César passando pro Gil fazer. Era um complemento dos dois, né? Eles metiam a bola e eu fazia. Depois saímos e acabou a festa de gols. Você acha que teria chegado à seleção brasileira sem a máquina tricolor, Gil? Olha, foi um começo, né? O Fluminense, eu vim pra cá em 74, uma dificuldade muito grande, né? Mineiro, desconfiado, chega no Rio de Janeiro sem conhecer, tem que conhecer o mar, é bastante complicado. Aí em 75 o Horta fez uma revolução no Fluminense, né? E no futebol brasileiro, eu acho, né? Sem dinheiro, fez uma troca-troca. As trocas entre os clubes são tantas que já tem jogador chutando para todos os lados, pois nem se lembra mais a que clube pertence. Nós fomos campeões de Invicto, Taça Guanabara, posteriormente com a entrada de Paulo César, Rivelino. Em 76 houve outro troca-troca, né? Ficou eu, Paulo, Rivelino, aí veio Pintinho, Kleber. Fez um timaço. Era um time que hoje, para pagar, seria difícil, né? Seria difícil.
Tudo bem? Olha, Zé. Todo elegante. Zé, que isso, rapaz? É mundo árabe. Mundo árabe. Esse fazia parte da primeira máquina, né? Eu cheguei junto com o Mário Sérgio Rivelino, depois é que veio o Paulo César, né? Costumo brincar com a minha esposa que quando eu morrer eu quero ser cremado. Ela vai dividir a minha cinza em 2 potezinhos, vai botar um em cada gol do Maracanã. Quando vocês virem a bola entrando contra o Fluminense e sair, fui eu que tirei. E quando a bola for pra fora, eu boto pra dentro do outro lado. Era um time que quase imbatível. O Começo não tinha medo de ninguém, nem de Palmeiras, nem de Santos, de nada, de time nenhum do mundo. 1976, esse time, que começa com Renato no gol, Carlos Alberto Torres na lateral direita, Miguel e Edinho na zaga, Rodrigues Neto na lateral esquerda, Pintinho como cabeça de área, Paulo César Caju e Rivelino na meio de campo, Gil, Búfalo Gil, Doval, Gringo Doval e Dirceu. Esse time eu considero o melhor time dos 100 anos da história do Fluminense. Você ia pro estádio como quem vai ver a seleção brasileira jogar. Claro, nem sempre até a máquina tinha vezes que não jogava bem. Vencer ou vencer. Para ganhar e para ver um show de bola. Essa época também é época de discoteca no Rio de Janeiro. Eu tinha a Dancing Days, discoteca. Uma época, muita alegria. A cidade virou uma loucura. Nas praias, na vida noturna. Como dizia o Vinícius de Moraes, era um beber e um dar sem conta. E muitos desses jogadores da máquina iam muito ao Dancing Days. Isso nunca impediu que eles comessem a bola. Todo mundo corria, jogava a bola. De muita satisfação para a família tricolor. Meu pai é fluminense, passou para mim e eu passei para meu filho agora. Fluminense para mim ele me dá muita alegria. Espero que quando eu morrer, meu caixão seja coberto com a bandeira do Fluminense. Já nasci tricolor e hoje eu tô trazendo a minha filha aqui. É a primeira vez que ela sai na rua, o primeiro passeio dela. E logo nesse dia de glória pro nosso clube de coração. O Fluminense é tudo pra mim. Todos os jogos do Fluminense eu vou, né? Pela sua disciplina, o amor tricolor, aí num ano você estava torcendo por eles, no ano seguinte você estava jogando junto. Deve ter sido, não deu medo? Como é que... Não, o início foi meio duro, mas eu me controlei e consegui passar naquela fase de
aproximar deles e jogar ao lado deles. Eu vi no Tele Santana o cara que mais me atraía como ídolo. E aqui no Fluminense, ele tem tantas raízes que ele passou pelo São Paulo, ele passou pelo Atlético Mineiro, mas nenhum clube identificou tanto o Tele como o Fluminense Futebol Clube. Quem botou o apelido de Fio da Esperança? Isso foi aqui no Fluminense. Fizeram um concurso aí para ver qual é o nome que me colocavam. Aí ficou Fio de Esperança. Porque quase sempre nos jogos eu fazia um gol e levavam o Fluminense da derrota, né? E Tele Santana foi o símbolo do craque, do grande jogador, do atleta e do apaixonado pelo Fluminense. Depois que você, como profissional, teve que enfrentar o Fluminense, era chato? Ah, era muito chato. Eu tive um jogo que eu joguei contra o Fluminense. Eu estava doido para fazer um gol. Pelo Madureira? Pelo Madureira. Eu estava jogando no Madureira. Você enfiava o pé e viu que no Castilho não se fazia gol assim. Era difícil. Aí meteu embaixo da bola, a bola subiu, cobriu o Castilho e entrou. E foi um golaço que, pela primeira vez na história, eu acho que do nosso futebol, o time adversário veio cumprimentar quem fez o gol. O Tele pelo Madureira fez o gol e o Fluminense vibrou com ele. Os jogadores cumprimentar. Teve um jogo Fluminense e Vasco e o Castilho usou a camisa da cor das cadeiras, pra atrapalhar. Aí o Ademir terminou o jogo e falou, pô, agora o Castilho cismou de ficar invisível. Com muito prazer, né? Muito orgulho que a gente está aqui. Lógico que se trata, em relação ao jogo, né, de uma brincadeira, mas os 100 anos é uma coisa real e uma coisa verdadeira, né? O Fluminense me faz esquecer a minha vida. Então, aqui é uma outra história. É uma outra... Enfim, a vida fica lá fora, fica em outro lugar. Esperamos estar na festa do bicentenário. Eu acho que é uma alegria imensa reencontrar os jogadores que eu não vejo há muito tempo. Romerito, Assis, Austin, Delei, são jogadores maravilhosos do passado, que deixou história dentro do clube. E isso, para essa torcida e para os associados do Fluminense, é uma maravilha. O Fluminense voltar a estar na vitrine novamente. Era uma coisa que constrangia todo o tricolor. A nós, eu que gosto do Fluminense, e a todos nós. A humilhação foi terrível, só que a reação foi na mesma moeda. Ele haveria de superar. E superou. E para nós foi muito mais legal ser campeões da terceira divisão do que ter ficado, entendeu? A gente ficou ali para ganhar um título que a gente ainda não tinha. Porque o objetivo era tirar o Fluminense, com toda a sua história, com toda a sua grandeza, daquela situação incômoda que era a terceira divisão. Considero o ponto crucial foi o que nós colocamos para os jogadores. Olha aqui, nós aqui temos técnico, preparador físico, médico, supervisor, campeões do mundo, e ninguém está envergonhado de dirigir um time da terceira divisão. E o Fluminense acabou dando dignidade, dando uma resposta a todos que achavam que o Fluminense não ia disputar a terceira divisão, foi lá e ganhou dentro do campo. O mais bacana foi que se formou uma torcida, um sentimento de torcida que eu achei espetacular.
94, nós fomos campeões brasileiros. Eu me lembro que foi um momento muito importante na minha carreira. Eu estava saindo da própria seleção brasileira. Havia realmente uma sintonia muito grande entre diretoria, comissão técnica e jogadores. Paulo Vitor, Aldo, Duílio, Ricardo Gomes e Branco. Me sinto muito orgulhoso por ter jogado aqui e esse clube ter aberto as portas do mundo para mim. Jandir, Romerito, Delei. Eu nunca vi um time com tanta intimidade com o título. Então o Fluminense tem uma história belíssima e a gente tem um orgulho muito grande de ter participado dela. Eu chegando ali fazendo o quarto homem, né? O Washington e o Tato na frente. Isso. Mas só que eu era o terceiro atacante, né? Chegando e... Né? E o Parreira que é um gênio, né? É um estrategista, né? O meu primeiro título brasileiro, né? Tudo aconteceu aqui no Fluminense, graças a Deus. Tinha uma autoconfiança muito grande. Muito. O grupo era muito unido e um passava confiança pro outro, né, Biel? Então a gente entrava no vestiário, antes de entrar em campo, tava 2-0 pra gente já. Então a gente comentava, tá 2-0 pra nós. Se a gente fizer mais 2, é 4. Às vezes a gente ficava treinando aí, acabava o treinamento e a gente ficava fazendo cruzamento, né? O negócio todo, cabeceio, um ajeita pro outro e tal. E o meu amigo Chimbica, né, que Deus o tenha. Os grandes jogadores fluminenses, dá saudade, né? Denilson, Assis, Delei, Ricardo Gomes, Edivaldo, Duílio, todos jogadores que passaram nas minhas mãos e eu ajudei, foram campeões comigo, me deram muita alegria. Ele falava, Cisão, tá na hora, vamos embora, Cisão. Porque o Chimbica gostava de apostar na corrida de cavalo. Os cavalinhos, né? E eu morava no Leblon e ele tinha que ir comigo de carona. Ele, Cisão, vamos embora, que tá na hora dos cavalinhos lá, dos burrinhos, sei o quê. Atenção, oitava partida para o quinto páreo, prêmio Chimbica, tricolor, o turfista e Ganges River toma conta, Rock Nova agora em segundo, Ganges River na frente, desce amarelo, o jogo da Servitana, Repita, amarelo, verde, O Fluminense realmente é um marco, não no Rio de Janeiro, mas no Brasil, e eu posso até lhe dizer que no mundo, porque nós ganhamos a taça olímpica. E para ganhar essa taça, não foi pelo futebol, foram pelos esportes amadores. O esporte do tiro, para mim, no Fluminense, foi muito benéfico, porque eu tenho a satisfação de dizer que 54 anos de tiro, nunca houve uma briga ou uma discussão dentro do stand de tiro. É um lugar extremamente pacífico e é uma terapia ocupacional muito boa. Nós temos uma diretora de tiro que, além de excelente atiradora, é uma administradora excepcional. Esta senhora só me criou um problema muito grave. O recorde dela de mulher é melhor que o dos homens. Tá entendendo? É uma coisa muito bonita, né? Fazer 100 anos. E essa homenagem que nós tivemos aí agora. Satisfação muito grande, um orgulho muito grande
Eu que defendi o Fluminense, sou fluminense desde garoto. Tive a felicidade de participar de 48 a 63, passei a ser treinador e acompanhando todas essas campanhas do Fluminense. Campeonato, vice-campeonato, derrotas e vitórias. E hoje estou aqui comemorando esse centenário. E o Fluminense é um marco na vida do carioca, não só tricolores, né? O Fluminense faz parte da vida de quem gosta de futebol. 100 anos de vitórias, campeão do século, são títulos que se adaptam perfeitamente à história do Fluminense. E na realidade não é só a história do clube, mas a história do próprio esporte brasileiro. A criança vem pra cá, ela tem que se tornar um cidadão. Ele tem que ser um cidadão e ser um grande jogador. Eu acho que é esse o caminho que o Fluminense sempre buscou. O Fluminense, neste seu primeiro século, foi sem dúvida alguma o clube mais vitorioso do Brasil. Grandes conquistas foram alcançadas e o Fluminense deu inúmeras alegrias à sua numerosa torcida. E como eu repito que o Fluminense é o melhor time da cidade, há quem rosne. Os fatos provam o contrário. Ao que respondo de maneira sucinta e triunfal. Pior para os fatos. Falar do Fluminense é falar de um passado, de um presente, tenho certeza de um futuro importante para o esporte no Brasil. O Fluminense foi um exemplo para todas as gerações que tiveram a felicidade de passar por aquele clube. Eu tive esta felicidade. Se quereis saber o futuro do Fluminense, olhai para o seu passado. A história tricolor traduz a predestinação para a glória. Além disso, há a força da organização. Já vos disse que somos campeões natos, do mesmo modo que um rei nasce rei. Um rei já o é de berço. A paixão, o sofrimento, a alegria, que é uma coisa bonita na torcida. É constante, é fiel. Eu nunca vi, aliás, ninguém mudar de clube, é uma coisa impressionante. Você muda de mulher, muda de paixão política, muda de interesse na vida, mas o clube é uma constante na vida de todo mundo. Você sorri com as vitórias, entristece com as derrotas, aprende que a vida é uma sequência de vitórias e derrotas. Eu morava em Moscou e estava na época auge de repressão, ditadura, aquele negócio, todo mundo em cana. E de vez em quando a gente conseguia uma linha e eu telefonava para minha mãe. Eu disse, mamãe, o Fluminense. Aí antes que ela respondesse, o cara da censura entrou na linha e disse assim, olha, aquilo não tem jeito, rapaz, aquele meio de campo, ninguém está encostando. Isso é ser Fluminense, né? Fiquei 2 anos e 8 meses no batalhão de guarda. E esse jogo eu ouvi através do rádio do X3, minha cela era X4. Nesse momento eu não estava na prisão. Nesse momento, dessa vitória do Fluminense, eu estava completamente livre. Até isso, quer dizer, até na cadeia, quer dizer, o Fluminense foi importantíssimo. Assim que eu entrei pelo portão do Fluminense, eu encontrei o nosso Cristo Redentor de braços abertos para mim, né? E eu acho que isso é uma prova maior de que não tem como não dar certo. Podem ter certeza que uma das coisas mais importantes da minha vida foi poder botando isso aqui no peito. Isso aqui é importante pra caramba pra mim. Alegria batendo no peito, o radinho contando direito, a vitória do meu tricolor, vou que vou. Em suma, compadre, o Fluminense está colado na minha pele e eu não consigo tirar. Amigos, é preciso parecer um Homero, um Camões, para fazer a Ilíada, uns Lusíadas com os nossos torcedores. Vocês sabem que há clubes perecíveis e clubes imortais. Na passagem das gerações, uns morrem e outros sobrevivem. Eis o que eu quero dizer. O Fluminense tem a vocação da eternidade. E se me perguntarem por que digo isso,
explicarei singelamente. Essa torcida negada que nos acompanha, que está com o clube no insucesso ou na glória, torcida que tem fogo nas entranhas, essa torcida, dizia eu, explica a imortalidade do tricolor. Sem uma torcida fiel, plena de amor, um clube envelhece, agoniza e morre. Mas aquela torcida tricolor é tão imortal quanto o seu clube. Não sei se é a maior, talvez não seja a maior, mas eu direi que a torcida do Fluminense é a mais doce, a mais iluminada torcida do Brasil e do mundo.